todos. Escatologia Essencial do Vitor Vieira. Ele vai resumir o assunto de uma forma muito simples de entender, e até esse livro é usado até para dar aula para adolescente de escatologia. Então, qualquer um entende escatologia também disso aqui. Inclusive, tem concurso grátis da base, apontando QR Code. Chique. O Cantarino? Não. Um dia vai ter. Como interpretar a profecia bíblica do Kaiser, Desce Redondo. É. Único Rei, sobre o plano de Deus. Ele é bom você ler com o outro livro do Kaiser, que chama o Plano da Promessa de Deus, mas ele vai falar do reinado de Deus na Terra. O Meu Queridinho do Meu Bezerro de Ouro, um doce, do Gabriel Cantarino, Igreja do Fim, vai falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Mentira, gente, o Gabriel Cantarino não é meu bezerro, não. Meu bezerro lá é o Alessandro Marcos. Tudo será consumado, Samuel Whitfield. Ele é tipo o Escatologia Essencial, só que ele é mais completo. Ele é a mesma coisa, é uma introdução ao assunto, só que ele é mais abrangente. Ele é mais focado no devocional do que Escatologia Essencial. Escatologia Essencial ele é mais brutinho, né? Esse aqui é mais devocional. Todos não. Esses dois aqui do Samuel Whitfield é um box que vem, na verdade, Filho do Homem, o Evangelho de Jesus em Daniel capítulo 7. Então ele vai descrever, obviamente, Daniel 7, mas a profecia do fim ao longo de todo o livro de Daniel. Mas esses dois calhamaços. Glorioso Dia, esse é mais devocional também, sobre esperança. Inclusive foi endossado pelo Luiz Hermínio. As Últimas Coisas, do George Led, sobre interpretação bíblica também. Quem almoçou com Abraão, Jesus no Antigo Testamento, as manifestações de Cristo, basicamente o que eu vou falar aqui. O livro do Maurivan, muito bom também. A Bendita Esperança do Cristão, vocês lembram dele? Ele veio na conferência que fala. Ele também ele é bem introdutório. Ele é tipo escatologia essencial, só que o Maurivan, ele tem mais a visão do George Eldon Led. Acho que a maioria que conhece. Mas o Led, ele tem uma visão mais o reino de Deus no centro de todas as coisas. O Vitor Vieira, ele já junta o reino de Deus, a presença de Deus, junto com a segunda vinda. Então, o do Vitor Vieira é ainda mais abrangente, mas o do Maurivan ficou muito bom também. Páscoa, esse livro aqui vai falar sobre a grande tribulação, só que a grande tribulação no Antigo Testamento. Ele vai pegar o livro de Êxodo e destrinchar como é que isso vai acontecer no Apocalipse a partir da Páscoa dentro do Êxodo. Esperança abençoada, se você quer aprender mais sobre grande tribulação, esse é do LED. Bom, esses dois aqui, a teologia do livro de Apocalipse e lendo o Apocalipse com responsabilidade, eles são tipo comentários bíblicos, porém focados em Apocalipse. Eu tenho lá em casa um comentário bíblico desse tamanho só sobre 1 Coríntios. 1 Coríntios tem 16 capítulos só. Mas aqui vocês vão ter onde Apocalipse foi escrito, por que foi escrito, quais os autores que mais comentam, o que eles comentam. É tipo um comentário bíblicozinho de Apocalipse. Pode falar. 1000 anos com Jesus. Quem quer saber o que acontece depois que nós somos ressuscitados, os nossos corpos são glorificados? 1000 anos com Jesus. É um livro sobre o milênio. Esse aqui é só para quem tem estômago. Chama Fundamentos Apostólicos. Esse livro aqui é tipo discipulado Bonhoeffer, Gabriel. Só que esse aqui é muito triste. Esse aqui é depressivo, Angélica. Você lê isso aqui, você se sente a pior pessoa do mundo. Então, esse livro aqui é uma preparação para quem vai viver o fim das coisas, quem anseia o fim das coisas. Esse livro aqui amadurece qualquer homem, qualquer mulher. Amém? Bom, quando um judeu governar o mundo, meu queridinho, quando um judeu governar o mundo,
Esse aqui o Gabriel pode falar mais para vocês do que eu não li ele ainda. Mistério Babilônico. Ele vai narrar mais essa questão da Apocalipse, capítulo 18 e 19, sobre a besta que vem do mar, sobre a prostituta, a meretriz, e que como que eles vão devorar, né, os santos no tempo da grande tribulação. Marte. Sinais Sião é Apocalipse no Velho Testamento. É mostrando os sinais da volta de Jesus, mostrando escatologia no Antigo Testamento. Já começou? Ah, tá, então tá bom. É, vocês ganharam o tempo. Vocês ganharam o tempo. Aleluia. Então, onde que eu parei? Eu parei falando sobre o amor, né? Escatologia é o fundamento da esperança. Então, tem uma advertência para quem não espera o dia do Senhor. Abre aí, 1 Coríntios 16, verso 22. Será que Paulo falou uma coisa dessa? Paulo falou, será que é Paulo mesmo falando um troço desse? Alguém tem mais alto, por favor? Vamos lá? Gente, olha isso. Nós falamos que a revelação final é de Cristo. O propósito final pelo qual estudamos Apocalipse e o propósito inicial pelo qual nós estudamos o fim das contas é entender a revelação de Cristo e entender quem é o Senhor para que a gente se desenvolva no amor também. Mas olha o que Paulo está falando. Paulo seria cancelado no nosso tempo. Olha isso aqui. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Maranata. Se, se alguém não ama o Senhor, Paulo está falando que esse seja amaldiçoado, esse seja lançado de fora. Porque aquilo que nós esperamos é muito maior, nossa expectativa é gloriosa. Então nós não estamos preocupados com aqueles que não amam, não no sentido de deixar as almas deles se perderem, mas é que aquilo que eles estão vendo não vai ofuscar o que eu estou buscando. Eles que se sujem para lá, porque a minha busca vai permanecer a mesma. Então, se alguém não ama o Senhor, seja nada. Não, aquele que não ama o Senhor, aqui segundo Paulo, é todo aquele que anda fora da vontade e do propósito de Cristo. É todo aquele que não ama especificamente Jesus, seu plano, seus juízos, e não corresponde segundo o chamado de Jesus. Esses são aqueles que não amam o Senhor. E tem muitos cristãos que estão incluídos. Tem muitos católicos que acreditam tanto na volta do Senhor Jesus que eles têm uma ideia que chamam, até é uma ideia lógica, né? Correta, pantocrator. É uma figura, mas a representação do Deus Todo-Poderoso que governará sobre todas as coisas. E a nossa expectativa também está relacionada com isso. Né? Está encaixado no plano de Deus, mas para que Deus reine sobre toda a terra e governe tudo. Agora, esses que Paulo deseja que sejam amaldiçoados, não deseja, né? Mas comanda que sejam amaldiçoados, são todos aqueles que não conhecem o Senhor, são todos aqueles que criam ídolos para si, são todos aqueles que não amam o dia do Senhor, são todos aqueles que vivem para si mesmos, são todos aqueles que adoram outros deuses. Esses são aqueles que Paulo fala que seja anátema, aqueles que não amam o Senhor. Não necessariamente para mim não amar a Deus, eu não tenho que acreditar em Deus. Só para mim não amar a Deus é só não amar a Deus. Essa pessoa não. Porque a gente tem que pensar o seguinte: qual que é a base do amor?
Qual que é a base do amor? Será que é aquilo que eu estou sentindo? Eu sinto que eu amo Deus, mas eu vivo de qualquer forma. Isso é amor? Sendo que Jesus fala, aqueles que me amam, eles fazem e obedecem. Se vocês querem ser meus amigos, façam o que eu disse. Essa é o fundamento do amor. É a vontade de Deus, o fundamento de Deus. Qualquer coisa fora disso. Eu amo o Senhor e deito na dúvida. Isso não é amor. Eu amo o Senhor, mas eu vivo me prostituindo. Isso não é amor. Eu estou envergonhando. Porque dizer que crê em Deus todo mundo pode dizer. Agora, fica as perguntas dos ares, né? Quem que é esse Deus? Esse Deus fez? Esse Deus disse? Como esse Deus se move? Ele fala? Porque se eu falar, eu amo Gabriel, mas eu só falo que eu amo Gabriel, é um amor subjetivo, só tá dentro. Mas para mim demonstrar que eu amo Gabriel, eu me aproximo dele. Eu conheço Gabriel, eu conheço o que Gabriel deseja, o que ele anseia, o que ele não gosta, o que ele gosta. Eu xingo ele, ou seja, eu me aproximo. E aí eu me adequo de forma que a gente consiga ter um relacionamento saudável. Mas o Gabriel é um homem. Deus é aquele ao qual ele pode decretar qualquer coisa e ele se tornar o próprio padrão daquilo que eu preciso ser para andar com ele. Se ele quer que eu ande com um padrão de santidade e um padrão que me assemelhe ao que Jesus, para amar a Deus, eu preciso chegar nesse padrão. Agora, católico? Depende. Tem muitos católicos que eles creem fervorosamente em Cristo, mesmo adorando Maria. Mas o fundamento desse homem é que Cristo veio, Cristo encarnou-se, nasceu de Maria, da Virgem, ele caminhou, viveu, foi crucificado, ressuscitou de morte, Deus ressuscitou. Ele precisa crer em Jesus. Por mais que ele esteja cometendo outros erros de idolatria, digamos assim, né? Questão a santos, né? Isso não é pautado para porque ele criou o fundamento principal, que é a vida de Jesus, a graça de Jesus, a fé em Jesus, são os pontos principais. Sim, porque essas religiões de modo algum, elas têm Jesus, o que elas pregam é contra, é anticristão, espiritismo, por exemplo, contato com os mortos, não salva, porque não tem como. Porque tanto a linha final do Ubandismo e do Espiritismo, eles vão entrar numa coisa que vai contradizer a cruz. A ideia de reencarnação anula a cruz. Se Jesus morreu uma vez só, para que eu vou ter que ficar voltando? Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa legal, estou aqui como Carlos, mas na próxima reencarnação eu vou ser outra coisa. E aí, será que Jesus vai ter que morrer de novo, ter que ficar se tornando pessoas diferentes? Então, essas fés, elas anulam fundamentos essenciais. Anulam a ressurreição dos mortos, porque vai ter reencarnação. Eu não vou ressurgir com esse mesmo corpo glorificado. E eles anulam a obra de Cristo, anulam a fé. E até mesmo se eles tivessem a consciência do que o Salvador fez de reconciliar-se com Deus, automaticamente eles teriam essa consciência do Senhor. Vamos lá. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita, anátema. Bem, Senhor. O nosso desejo, quanto filhos de Deus, em primeiro lugar,
deve estar baseados no amor pelo Senhor, assim como a canção do nosso coração. E o último desejo e canção deve ser Maranata, vem nosso Senhor. A consequência do amor deve nos levar ao desejo do encontro. Quando falamos do fim dos tempos, nós associamos diretamente as profecias e ditos do livro de Apocalipse. Mas o estudo da escatologia não diz respeito apenas ao livro de Apocalipse, mas a escatologia visa a consumação de toda a história da redenção. Sem o início da história, o seu fim não teria tanto sentido, principalmente seu fim com partes isoladas. Então, para entendermos de forma clara o estudo escatológico, precisamos entender todo o contexto da história bíblica, como uma história unificada, que aponta para o mesmo fim e a mesma pessoa. A Bíblia não é um livro sobre nós, aleluia, ainda que nela haja palavras que nos encorajem e tragam significado e sentido à nossa vida. A Bíblia, mais do que isso, traz em si, repete comigo, a história de Deus, as santas palavras de Deus e o seu santo propósito. Amém? Então, esse é o motivo pelo qual nós estudamos, conhecer a Deus e não a nós mesmos. Mas conhecendo a Deus, a gente é interessante. Mas o principal aqui é desenvolver em nós um desejo tão grande pelo Senhor que a nossa canção diária vai ser Maranata. O nosso estilo de vida vai ser Maranata. A nossa busca vai ser pelo dia do Senhor. Não vai ser algo mais temeroso para nós, mas vai ser algo mais desejado. Igual a Angélica me falou esses dias, quanto mais você estava indo para aprendendo sobre o fim, mais você queria deixando as coisas para trás. Tipo isso. Então, quanto mais a gente busca crescer na esperança, mais aquilo que é inferior vai ficando de lado. Quanto mais eu buscava, sei lá, querer crescer na minha empresa, não, isso não é errado, amém? Querer crescer na minha empresa. Só que quando eu encontro com algo que é muito maior do que crescer simplesmente numa empresa, isso vai ficando de lado. A nossa esperança vai sendo pautada nesses filhos. E aí, o legal de se estudar o fim é o seguinte: o fim está totalmente relacionado com avivamentos, seus trabalhos. O fim, entender o fim, entender que haverá um grande avivamento, só alimenta o combustível para esse avivamento. Porque para mim estar conectado com a dinâmica do fim das coisas, eu preciso estar conectado com uma devoção extrema. E essa devoção extrema, ela precisa produzir, em algum momento, avivamento. João Wesley tem uma frase que ele diz assim: eu coloco fogo em mim para que as pessoas possam ver queimar. Ou seja, eu me encho do Senhor, eu me coloco no Senhor, eu espero tanto no Senhor, eu amo tanto o Senhor, eu tenho tanta expectativa do Senhor, que eu me coloco em chamas por Deus para que as pessoas possam vir viver e também para Deus. Gente, aqui a gente está um pequeno grupo de pessoas, mas imagine uma pessoa queimando, outra pessoa queimando, aí o outro começa a desejar mais ainda de Jesus, o outro mais ainda, vai. Imagina como é que essa igreja ficaria se todo mundo tivesse o mesmo desejo. Todo mundo tivesse indo para a mesma direção, no mesmo coração, no mesmo sentido. Será que a realidade do nosso bairro não estaria mudada simplesmente por uma santa expectativa? E tudo isso está relacionado, em primeiro lugar, com a vinda de Deus. Mas antes da vinda de Deus, precisamos de uma visitação de Deus. Para que Deus estabeleça a sua presença. E a partir dessa presença, a gente faça todas as coisas. E uma outra coisa sobre o fim que eu esqueci de falar sobre vocês. Chuta quantos capítulos tem sobre o fim dos tempos só no Antigo Testamento. Não fala. Tá? Você sabe? Mais. Mais. Menos. Mais. 150 capítulos só sobre a segunda vida de Jesus. Então será que isso não é tão importante assim? Só no Antigo. É, é a média, né?
ser o início da manifestação da ira de Deus. Realmente, as nossas orações elas sobem como incenso, elas se tornam materiais do céu e elas vão preenchendo esse espaço. No dia da ira do Senhor, que aí é o soar da última trombeta, que Deus vai derramar de fato sua ira mesmo, que aí é o fim da grande tribulação, aí essas taças serão derrubadas, pingando todos os santos que clamaram pelo Senhor. Então nós apressamos o dia do Senhor em devoção e serviço. E a gente espera o dia do Senhor em devoção e em caridade. Consegui responder? Achei. Ao estudarmos o retorno de Jesus, nosso desafio não é apenas compreender o assunto, mas também responder de maneira apropriada a ele. Glória a Deus. A resposta apropriada ao estudo do fim dos tempos é crescer em amor por Jesus. Acho que eu vou decorar isso hoje. É crescer em amor por Jesus e tornar-se mais enganjado em sua missão nas nações. E aqui eu vou mandar esse esbocinho que eu fiz para vocês. Tem alguns tópicos. Estudar o retorno de Jesus deve resultar nas seguintes atitudes. A primeira, amar mais a Jesus e vê-lo como nossa maior esperança. Se estivermos vivendo em paz e prosperidade, estudar o retorno de Jesus nos ajudará a impedir que depositemos nossa esperança em nossa prosperidade momentânea. Por outro lado, se vivermos em escassez ou em sofrimento, o retorno de Jesus será uma fonte de esperança e encorajamento em meio às provações. A nossa vida aqui se resume a decidir se ansiamos por recompensas do agora ou pelas recompensas eternas. Se não temos apetite pela eternidade, seremos satisfeitos por essa era. Segundo, preparar-nos para resistir ao homem mais perverso da história. A cada geração, a Igreja Global enfrenta a oposição de diversos homens malignos. Essa preparação fortalece a Igreja. Nós nos resistimos quando escolhemos viver vidas santas, em vez de sermos seduzidos pelo mal, e nos dispomos a suportar a perseguição até a morte. Terceiro, envolver-nos na missão de Deus, uma vez que ansiamos pelo retorno de Jesus. A Bíblia nos revela diversos eventos que acontecerão na terra antes do retorno de Jesus e nos instrui a trabalhar para que esses eventos aconteçam. O desejo do retorno de Jesus deve nos levar a nos envolver mais na obra de Deus na igreja. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Feche seus olhos aí. Se pergunte aí, o quanto eu tenho me envolvido com a missão de Deus? O quanto eu tenho, no meu quarto secreto, apressado o dia de Jesus? O quanto eu tenho orado pelo dia de Jesus? O quanto eu tenho ansiado para que as nações, todas as nações, não só as pessoas ao meu redor, conheçam o meu Senhor? O quanto eu tenho demonstrado meu amor por Jesus em devoção de santidade, santidade no pensamento, santidade no falar, santidade no andar, santidade na minha vida íntima, santidade na minha forma de usar dinheiro, santidade na minha vida com os meus irmãos, santidade na minha vida no meu trabalho. Amém? Pensou? Deu bom? Outro ponto. Viver relacionamento. Eita Deus! Repete comigo. Viver relacionamentos profundos na igreja local. Ai, meu pai. E a prática do discipulado. Nessa parte aqui eu xinguei aqui na mente. Eu falei, ferrou, só que eu falei a palavra que vocês mais entenderam. Falei, deu ruim. Deu ruim. Cristo nos transmite seus sentimentos, esvaziando-se da sua glória para se tornar como um de nós, ensinando para nós o caminho da humildade, servidão e entrega. A mentalidade de um mártir
não se desenvolve em momentos de perseguição, amém, mas em pequenas ações, como servir o irmão ao lado da comunidade local, assim como se relacionar com os irmãos ao ponto de ambos terem o mesmo coração e propósito, assim desenvolvendo um tipo de discipulado que aponta para o retorno do Senhor. Seus discipulados têm apontado para resolver sua vida, seus problemas, ou para te preparar para o futuro? Então, a volta de Jesus é tensa. E ela precisa influenciar a forma como a gente vive o dia a dia. Ela precisa influenciar principalmente a nossa vida de igreja. Uma igreja que espera o retorno de Cristo é uma igreja madura, é uma igreja que vive unidade, é uma igreja que ama seus irmãos, é uma igreja que serve seus irmãos, é uma igreja que se discipulam para esse dia, não se discipulam para resolver um problema. Amém? Alguns aqui cedo, vão atender os filhos e nós enterramos. Amém? Essa parte. Ricardinho, pode encerrar.